Primeiro agradecer a pastora Paulete que veio, né, Carol? Fiquei muito feliz com a sua participação, que o Senhor possa te usar hoje aqui. Amém. E esse tema foi uma sugestão de uma pessoa que assiste o nosso quadro, e eu achei que ele tem tudo a ver com vida em família. Então, o que faz uma mulher ser considerada ser moderna? Eu quero falar sobre isso. Primeiro, diante do que a sociedade, né, Serginha, ela vende para nós como ideia de mulher moderna. Porque existe uma diferença entre o que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela é mais do que pós-moderna, a Bíblia é um livro atual, né? E aquilo que a sociedade vende como ideia para nós. Então, um tempo atrás, eu estava conversando com uma vizinha minha, e ela ficava assim muito preocupada de me ver trabalhando, eu estudo e cuidando dos meus filhos, eu também cuido da minha casa. E ela falou assim, eu vi que ela ficou com dó de mim. Ela falou assim, Vanessa, você precisa ser como eu. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar e eu em terceiro lugar. Você fica cuidando de mim de casa. A pessoa vive sozinha no mundo? É uma eremita? Ela era assim? mãe de família, trabalhava Vive fora, numa ilha? mas ela se prioriza. Então, uma mulher moderna é aquela mulher que se coloca em primeiro lugar, antes de tudo e de todos, ela se considera, que valoriza o seu corpo, aquela mulher malhada, que estuda, que trabalha fora, que supervaloriza a condição do sucesso no trabalho. E nós vamos falar hoje que não tem problema a mulher ter sucesso no trabalho dela, mas tem algo atrás desse sucesso também, né? Então, é uma mulher que valoriza o seu corpo, ela em primeiro lugar, que às vezes não prioriza tanto a família em função dela mesma. É uma mulher forte, que tira da vida dela a fragilidade, que quer ser livre em todo sentido, liberdade sexual, liberdade para ir e vir, fazer o que ela quiser da vida dela, que tem dificuldade até mesmo de submeter a alguma ordem e ouvir que precisa de ser submissa ao marido é totalmente fora de moda. Então, uma mulher moderna à luz do que a sociedade dita tem várias características, mas eu quero destacar essas hoje. Essa modernidade aí, os adventos aí, pílula anticoncepcional, o feminismo e tudo, contribuiu para distorcer, Paulete, essa ideia daquele que seria o referencial de uma mulher para a sociedade, aquele referencial daquela mulher que seria, vamos dizer assim, o equilíbrio da casa, o equilíbrio da sociedade, até a gente pode dizer assim? Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo a mulher que teme ao Senhor, ela vai se basear na palavra de Deus. Então, mesmo com toda essa evolução, a nossa referência é voltar-se para a palavra. A Bíblia, em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia, ela vai edificar. Quando nós pensamos nesse simples versículo, ele diz muito. Sim. E eu entendo que essa mulher sábia é aquela mulher que ela tem essa noção do tempo que ela vive. Né? Como Vanessa estava falando, essa mulher que trabalha fora, que estuda, que tem marido, que tem filhos, mas que cuida bem desse andamento todo. Né? Então, mas só possível, eu acredito, que é para essa mulher que teme ao Senhor. Então, ela temendo ao Senhor, priorizando o Senhor em primeiro lugar, ela vai conseguir viver nesse tempo onde a pressão é enorme, mas é possível, sim. Agora eu fico pensando, né, gente? Eu pergunto para vocês. Provérbios 31, a mulher, ela não era uma mulher à toa. Isso mesmo. A mulher, ela sabia de administração, ela administrava uma casa, ela administrava finanças. Eu não acredito que aquela mulher daquele tempo, ela não produzia como nós produzimos. Eu penso, será onde nós nos perdemos? Porque eu não acho que ela tinha menos trabalho do que a gente. Eu acho que a motivação, a inversão de valores é que entrou na nossa sociedade. Como que vocês veem isso? Eu vejo o seguinte, quando você fala do Provérbios 31, eu amo o Provérbios 31, porque a Bíblia é super atual. E é tudo verdade mesmo. Aquela mulher, ela trabalhava, ela cuidava da casa, ela dava ordem para os empregados. Como então, é que você vai dar ordem se você não souber fazer? Se você não sabe fazer. Coisa que hoje muitas mulheres eu escuto falando assim, eu não vou ensinar minha filha a lavar vasilha, eu não vou ensinar minha filha a cuidar de casa, porque isso eu quero que minha filha trabalhe fora. A mulher, nós mulheres, somos capazes, gente, de fazer muitas coisas. Eu acho que vejo que mudou hoje a motivação do nosso coração, Carol. Porque eu posso, sim, eu até ontem postei no meu Face que eu sou dona de casa, com vontade, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, mas a prioridade do meu coração é amar Deus e respeito ao meu marido. Hoje a mulher, assim, com esse lugar
lugar que nós alcançamos. Digo nós porque eu alcancei também, eu trabalho fora, eu me considero uma mulher bem-sucedida profissionalmente. Não tem problema nada disso, mas o que vale é a motivação do nosso coração. Eu pensar assim, puxa, eu tenho um consultório, aí eu sou pastora, eu vou na rede sub, então eu sou melhor do que meu marido, né? Eu ganho mais do que meu marido, eu sou superior a ele. E nós devemos considerar o outro superior a nós, porque é assim que a Bíblia nos ensina. E quando a mulher, né, o Deus te abençoa e você consegue galgar outros lugares, consegue crescer profissionalmente, você estuda, você é uma mulher que fala outras línguas, aí você começa a se achar melhor do que o outro, é isso que vai trazer prejuízo nos nossos relacionamentos. Não só com o esposo, com a família, mas no relacionamento no trabalho, quando isso sobe a cabeça. E tem mais. Né? O próprio Provérbios, né, no final do Provérbios 31, fala da honra que os filhos dão à mãe, né? E o marido também, como é estimado. Então, essa mulher que fazia tanto, né, Carol? Tinha tanta coisa para realizar. Eu acredito que é uma mulher dinâmica, que acordava cedo, né? Que não era preguiçosa, que era atenta ao tempo, como eu falei. Ela valorizava tinha esse discernimento o que ela do tempo. tinha que valorizar. Sim, sim. Mas sabe o que eu vejo? Tem na pergunta da Carol. Por exemplo, quando eu escuto a história da minha família, tipo assim, da minha bisavó, que elas tinha até um ditado, né? Que o povo falava assim, aquela mulher Amélia, que esquenta a barriga do fogão e esfria no tanque, tinha uma história assim. Sim. Então a gente vem dessa história. Amélia que era a mulher de verdade. Isso, a mulher que não tinha que voz. não tinha a menor vaidade. Não tinha a menor vaidade, andava com o cabelo para a nossa alegria. Não, aí não. Só mulher. Não, peraí, essa aqui você vai gostar. Como é que era o cabelo? Para a nossa alegria, toda despenteada, que não se cuidava, né? Outra mulher que não tinha voz dentro de casa. Por isso a dificuldade que muitas mulheres têm de não querer se submeter ao marido, porque é aquele pai carrasco que chegava pisando forte, o cachorro saía correndo. Então, todo mundo com medo, vem essa história na nossa família. Então, a mulher pensa assim, não, eu não quero isso pra mim, eu não quero obedecer meu marido, eu não me submeto a ele. Agora, não quero mais ser dona de casa, porque a herança da família é ruim. Mas a gente não precisa ser 880, não precisa ir para um lado nem para o outro, porque o nosso Deus é um Deus que traz equilíbrio na nossa vida. Nós podemos sim ser uma mulher que trabalha fora, que tem tantas atividades, mas cuidar da nossa família, priorizar os nossos filhos, porque o que eu percebo, assim, acho que vocês devem ver também, que com a entrada da mulher, né, no mercado de trabalho, tá tudo ficando perdido dentro de casa, né? Porque essa questão da mãe cuidar dos filhos ficou mais como uma função da mulher. E nós sabemos que criação não é somente da mãe. É. A família. Quem fica grávido não é somente a mãe, é Serginho. Verdade. Não, o pai também fica e participa e tem que conviver com tudo isso. E até, né, por exemplo, no caso, vamos dizer, já do nascimento ali, quem tem que botar para mamar é o pai que tem que ir lá pegar a criança, botar para rotar, não é a mãe que tá lá cheia de ponta, tá toda doendo e tudo. Não, é o pai que tem que fazer essa participação também conjunta. Mas o que às vezes entristece muitas das mulheres é que a mulher foi. Ela foi para o mercado de trabalho, ela foi estudar, mas o homem não foi. Mas aí é que está. O problema do feminismo está exatamente isso aí, nessa subjugando a figura do homem. Né? O que? Colocando à margem, tanto é que o homem já é na criação de filhos, já não tem mais aquela voz de autoridade, é uma segunda instância. O homem, na provisão de casa, às vezes, porque a mulher estudou, ela se determinou, o homem é o segundo salário. Hoje a mulher está estudando mais do que os homens. Elas ocupam um cargo de chefia, de liderança, mais do que os homens. Mulher ajuda a pagar as contas. Muitas mulheres dividem as despesas de casa, mas o homem não lava um copo, não lava uma vasilha. O homem, às vezes, ele é mais indisciplinado com algumas coisas. Então, aquilo que passa a ser a disciplina, a direção na casa, em muitos casos, não estou generalizando, nós não estamos generalizando, que de forma alguma nós estamos só apenas constatando aquilo que a vivência, estatística, o né? meio O nos ensina. Né? A gente tem até uma participação no WhatsApp aqui, qual o número, Serginho? 8402-9756, 8402-9756. Manda pra cá. Dá samba, vamos lá, daqui a pouco o Daniel vai lá. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Aline, sou de Camaçari, Bahia. Todas as manhãs não deixo de assistir o programa Bênção para a TV Brasileira. Sobre o assunto abordado, quando a mulher põe o Senhor como prioridade, o restante dá tudo certo, tudo se encaixa. Marido, filhos, a mulher que ora alcança misericórdia. Eu fiquei pensando, quando eu li e vocês conversando,
Hoje também, se a gente não vigiar, nós não estamos tendo também, aí trazendo a Bíblia, né, para o nosso meio, aquele espírito de Jezabel, daquela mulher que domina, que quer mandar, que quer ser o homem da casa. Qual é essa linha tênue? Porque é uma linha muito tênue que Deus nos proporciona tantas coisas boas em poder ajudar. Não é melhor dar do que receber? Não é melhor servir do que ser servido? Então, eu vejo que essas oportunidades que nós temos é de servir o marido, de servir com ele, de estar ali com os filhos, de proporcionar. Mas isso, eu acho que às vezes nós não temos tido sabedoria em lidar com essa situação. Como que vocês veem? Eu vejo assim. Muitas mulheres não têm mesmo uma graça, né? Não priorizam Deus, não têm uma vida de oração, de uma busca com o Senhor, para conseguir contornar uma situação de não se sentir na vontade de querer subjugar o marido e ser melhor que ele, querer mandar e virar Jezabel. Mas onde existe Jezabel, também acho que existe um Acabe, Carol. Entendeu? A mulher, se ela quiser mandar, mas o marido dela tiver uma posição de homem, fala, não, meu filho, espera aí. E ensinar para ela, ajudar ela a ajustar no lugar dela, eu acredito que essa mulher, ela vai, é como se baixar um pouquinho do facho dentro da casa dela. Mas e o poder de influência que a mulher tem? Sim, mas e o poder do homem sobre ela? Porque Deus colocou o homem como cabeça. O homem tem autoridade, mas a mulher tem uma autoridade por influência, no sentido de uma mulher com TPM é uma casa com TPM. O homem pode estar com problema, mas a mulher consegue administrar aquele ambiente. Eu acho que é um peso maior sobre nós. A Bíblia fala, uma responsabilidade maior sobre nós. Porque a mulher, ela tem... sai da nossa posição. Mas a mulher, ela tem essa facilidade. Eu acredito que são características da mulher. Isso. Em ter essa edificação, em fazer com que o lar, ele funcione bem. Então a mulher tem essa facilidade. Os laços afetivos numa casa, eles são costurados pela mulher. Mas a autoridade é o homem. Mas a questão dessa mulher, eu volto na questão do princípio, o temor. A mulher que teme o Senhor, ela não vai ser uma Jezabel. Não mesmo. Ela não vai ser. Ela pode ter um Acabe. Ela pode ter um Nabal. Mas ela pode fazer, na intercessão, fazer com que esse Acabe saia dessa posição. Ela pode ser como Abigail, ter um Nabal em casa. Isso mesmo. Mas essa mulher que teme ao Senhor, ela vai conseguir fazer com que esse lar funcione. E ela vai estar centrada para que ela mesma preserve os princípios da palavra de Deus e que esse homem seja honrado. Aí é que vai o princípio da palavra lá, né? Aí a gente tem que pegar princípios da palavra de Deus. Claro. Provérbios 31, 25 diz lá, o seu marido é estimado quando senta, é estimado em toda a terra quando se assenta com os anciãos da terra. Sim. Ou seja, essa condição de exaltação do marido se dá pela mulher. Aquela velha piadinha. Justo. Estava lá a Michelle Obama e o Obama sentados num restaurante. E veio o garçom, cumprimentou a Michelle. Olá, Michelle. Aí, depois de conversarem um pouco, Obama pergunta para ele assim, para ela, você conhece? Ah, sim, nós estudamos juntos e ele já foi meu namorado. Aí o Obama, cheio de si, pergunta para ela, ah, então quer dizer que se você estivesse casado com ele, hoje você seria uma garçonete. Aí ela, não. Ele seria o presidente dos Estados Unidos. Uau! Eu lembro dessa história, muito boa. Agora, muito boa. Às vezes, assim, essa é exaltação, porque a gente vem de um ditado comum de que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não é esse o princípio. Nós aprendemos que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E quem coloca é quem? É Deus. Isso. Essa experiência que me veio aqui de Abigail com Nabal. Isso. Quem conhece a história, vai lá e dá uma a intervenção dela foi providencial. Aí o que aconteceu? Nabal morre e ela é pedida em casamento por quem? Davi. Agora, e até só falando aqui, Vanessa, porque a gente está falando aí até, por exemplo, num contexto relacional. Homem e mulher, marido e esposa. Né? É considerar que também um propósito de Deus, às vezes, é unir pessoas diferentes. Às vezes porque se eu falo demais, a minha esposa, naturalmente, ela é mais tranquila. Por exemplo, a Carol, ela fala demais. O Leozão é sempre mais tranquilo. Oi, meu quando? O Marquinhos.
O Marquinhos é mais tranquilo. Aqui. Não é verdade? A Aline e o Serginho. A mulher fala em média 15 mil palavras por dia, mas lá na casa deles... Há um empréstimo, rola um empréstimo lá. Tem Aline, dia que eu... Aline, você é uma mulher de Deus, minha querida. Carol, linda tem dia que eu pergunto para que eu mesmo responda. Leozão também. Ô, Serginho, quantas minhas estamos falando? A Vanessa vai botar a ordem aqui. Não, gente, deixa eu falar um comentário. Tem um versículo na Bíblia... Gente, elas perdem o fôlego aqui, às vezes não mostra aqui. Elas estão perdendo o fôlego aqui. Né? Tem um versículo lá que fala assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim. Aí eu faço um adendo meu, mas ela edifica a casa com o material que o homem dá para ela. Porque o homem que tem que dar o material. Sábio. Aí, de repente, uma mulher está nos assistindo e pensa assim, mas o meu marido está devagar, ele não me dá o material. Eu tenho que conseguir tudo para dentro da minha casa. Meu marido está devagar, quase parando. Aí nós chegamos aqui com Vida em Família e querendo dizer para você que através de uma vida de oração e de busca só com Jesus, você vai conseguir força para muitas vezes levar esse material para casa até que Deus traga um socorro. Porque tem muitas mulheres, Serginho, que passam muitas dificuldades com o marido. São mulheres modernas, que trabalham, que são crentes também, que confiam em Deus e ela está a 1000 por hora, precisando de caminhar, as coisas precisam funcionar dentro de casa e o esposo às vezes está engatinhando, não corresponde à expectativa dessa esposa. Essa mulher pensa assim, mas o que eu vou fazer? Porque isso às vezes é desesperador. Mas é nessa hora que a gente te convida, né, a orar, a ter uma vida de busca, de aconselhamento, até que o Senhor venha em seu socorro. Porque Deus, ele vai agir, é que você não pode desistir. Não desista do marido, não desista do casamento. Se você estiver passando por esse momento, Deus vai trazer uma resposta através da sua oração. Né? Nesse contraponto, eu recebi até um WhatsApp por gentileza, que tem Carol. a ver com isso que a Vanessa está falando. Ela compartilhando que ela trabalha fora e também cuida da casa, o marido também trabalha fora e não ajuda nada. E aí é naquele sentido de que até falar, amor, come a mesa, evita, e aí caiu no chão, você está pisando em cima, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem dentro de um lar. E ela falando que isso vira uma guerra. Então, ela pedindo um help, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Em estar orando mesmo, pedindo ao Senhor para dar, dando sabedoria, às vezes na maneira, no momento. Às vezes não é aquele momento que você vai ter que falar. E também, assim, Carol, para ela que mandou dando essa participação, quando o marido tem esse tipo de comportamento, procura pedir ao Espírito Santo para blindar suas emoções, porque, gente, isso irrita sim. Agora. Isso faz a gente ficar chateado. E outra, procure ver nele as coisas boas também. Se ele jogou a comida no chão, não está cooperando lavando as vasilhas em casa, não está se havendo com as atividades, tente enxergar nele algo de bom. Da mesma forma como Jesus olha para nós, ele vê em nós coisas boas, vamos olhar para as outras pessoas com um olhar de amor, porque alguma qualidade esse moço precisa de ter o seu marido, porque você casou com ele, né? Então a gente enxergou, quer acreditar que você tem enxergado qualidades, faça ressuscitar as qualidades positivas, enquanto as negativas estão aí para serem melhoradas, porque senão fica muito pesado. Às vezes eu penso assim, falando nesse aspecto aí, até relacional para essa irmã aí, a gente entende que a gente gasta muito mais energia da nossa vida reagindo às coisas do que propriamente agindo. Tem aquela velha máxima, entre ter a razão e ser feliz, o que você escolhe? Ser feliz. Então, como que é isso na prática? De repente, ela vai deixar-se gastar menos, se desgastar menos, se ela for lá e já pegar alguma coisa, do que ela ficar naquela reticência toda com o marido. É aí onde ela vai buscar o quê? O momento exato para poder falar, olha, hoje aconteceu isso. Às vezes, pastor, você não conhece o meu marido é um Shurek, ele é um ogro. Nabal. Peraí, é um Nabal da vida, é um Acabe da vida, mas aí é o quê? É buscar essa graça, porque quem tem o poder de mudar os corações é só o Espírito Santo. E você, mulher, como diz a Carol, você não pode e nem deve querer fazer o papel do Espírito Santo na vida do seu marido. Sim. Que isso aí pode incorrer num pecado, até dando brecha para que Jezabel entre, porque vem com o espírito de manipulação. Isso mesmo. Não é isso? E a forma uma também. telespectadora ao vivo, Vamos só lá. para ela entrar e conversar conosco, é a Creuza de Freitas. Muito bom dia, querida. Bom dia, paz. Seja bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Amém. Bom dia, Creuza. Bom dia. É o seguinte, é porque eu tenho passado por isso, né? Justamente isso de
eu fui obrigada a ter que começar a tomar a frente, assim, das coisas. E meu marido é um homem de Deus e tal, mas assim, ele parou de ir à igreja também, ele não vai, mas eu amo muito ele também, a gente tem um relacionamento muito bom, mas isso tem me deixado muito ansiosa, muito angustiada, porque até em relação aos nossos filhos, porque um já completou 20 anos, já passou para a mocidade, o outro que é da rede do adolescente, não está tendo acompanhamento dele, né, para estar indo com ele. Ele, o tempo que ele está em casa, ele fica assim, em joguinhos no celular o tempo todo. Eu ponho no culto, ele até ouve. E tem essa coisa da provisão, porque ele está ganhando muito pouco, realmente não tem condições, e eu estou ajudando. Mas quando falta alguma coisa assim, eu vejo que eu corro atrás, mesmo eu sabendo que está errado. Eu sei que eu estou em pecado. Ontem eu pedi, o pastor Márcio pregou sobre isso, se ela fosse, eu pedi muito. Mas assim, você chega em casa e vê a situação, e está muito difícil para mim. Sabe, eu queria saber como resolver isso. Eu tenho orado, eu convido para ir, eu convido uma semana sim, uma semana não, para ir comigo ao culto. E fica muito complicado, porque às vezes são situações assim, que se deixar, aí vai ficar sem uma luz. Eu acabo tendo que dar um jeito de me virar e arrumar, sabe, para isso. Eu queria ver o que eu faço, porque eu sei que, mesmo tendo muito amor entre os casais, eu faço questão de estar sempre declarando isso para ele também, a gente assim fez alguma coisa, mas eu sei que isso pode se desgastar com o tempo. E eu tenho sentido meu coração muito fechado para isso, em relação a ele. Porque eu sinto que não me dá atenção nem para conversar por causa também do jogo que fica nele, entendeu? Entendi. Eu queria saber o que fazer. Entendi. Querida, nós queremos te agradecer porque você ligou para cá, está abrindo o seu coração, compartilhando aí a sua intimidade conosco, né? Mas eu quero que você continue assistindo de tudo um pouco, que nós vamos estar conversando sobre o seu tema, tá? Um beijo, que o Senhor te abençoe grandemente. Tá bom. Amém. Meninas, querem comentar? Ou querem... Eu como homem aqui. Eu quero comentar. Você quer Então vai comentar? lá, Pode Vanessa. falar, Paulete. Quem vai primeiro? Pode ser? Pode. Primeiro, eu quero mandar um beijo para a Creuza. Creuza é charada da minha mãe. Eu fico sempre muito feliz quando alguém tem essa coragem de ligar para cá e fazer essas perguntas. E dizer para você, abrir seu coração, né, Creuza, que nós, como do Ministério de Mulheres, vamos ter muito prazer em receber você lá na Casa Rosada. E nós temos a equipe de pastores que podem muito te ajudar através de aconselhamentos. E para você não ficar sozinha aí no meio desse problema que você está vivendo, porque isso é um problema realmente. Eu vejo assim que quando ela começou a colocar, ela mostra várias dificuldades no casamento dela, a nível assim, no relacionamento dela com o esposo, porque mesmo amando, está ficando uma carga muito pesada para ela. Em relação aos filhos, porque ele está ausente, ele fica em casa e fica lá no celular, isso é irritante, né? Então é um homem que não está presente mesmo em casa, às vezes ele fica de corpo, né? Mas não está fazendo com que as funções dele sejam executadas. E para a mulher isso é uma carga muito pesada. E ela falou assim no meio da fala dela, eu fui obrigada a tomar frente. Eu acho que aí precisa de um aconselhamento. Porque você, na minha opinião, queridos, não foi obrigada. Nossa vida é feita de escolhas. Igual um homem, por exemplo, que não paga uma conta de luz. Ele não pagou. Aí a mulher corre, faz de tudo, pega dinheiro emprestado, vai lá e paga. Se ele viu que ela resolveu, ele pode cair na tendência e não continuar pagando porque ele viu a mulher fazendo aquilo. Então não é que a pessoa é obrigada. Às vezes eu falo, deixa uma luz ser cortada, vamos ver o que vai dar. Para ver se o homem vai tomar uma iniciativa. Nem sempre as boas intenções, elas resolvem. Né? Elas resolvem. Então, assim, não é que a mulher se vê obrigada. Ela toma uma decisão para remediar a outra. E acontece que aquilo vira um ciclo vicioso e nunca vai sair do lugar. Eu vejo que a questão da Creuza, assim, ela precisa de um bom aconselhamento, para poder rever o seu papel dentro de casa, a postura, Creuza, que você tem adotado, porque até agora ela não está funcionando. Então, com certeza, existe uma outra solução, que às vezes assim, que no programa de televisão não dá para falar tudo porque a gente não conhece a sua história, mas um aconselhamento, conhecendo você, eu tenho certeza que Deus vai dar uma outra luz, uma outra forma de você agir, não desmerecendo o seu esposo, mas trabalhando de uma outra forma para que essa situação seja resolvida, porque as medidas que você tomou até agora não estão dando certo. Né? É o saldo, né, final nisso aí. E um dos grandes erros que nós cometemos é, às vezes, de caminhar sozinhas. Ou sozinhos. Nós brincamos aqui, não somos ilhas, né? Nós somos igreja e nós precisamos do outro.
E a Vanessa bem sugeriu a ela para buscar ajuda na Casa Rosada e eu estou lá, estou à disposição para te atender também. Mas é muito importante nós reconhecermos que a gente precisa de um socorro. Paulete, e ir atrás desse socorro. Deixa-me entrar num parêntese aí nessa sua fala, porque às vezes a Creuza ou as outras Creuzas que estão se identificando com essa história, elas percebem o seguinte: eu vou lá, eu estou fazendo, eu faço. Ela tem a sua parte de razão nessa história. Claro. Tá certo. Agora, mas quem tem que falar é com o meu marido e o meu marido não vai. Tudo bem, mas que ela vá, ela pode ali ser esclarecida numa ideia que é possível até conquistar o marido para que ele vá a um aconselhamento. Então, por isso que é importantíssimo estar junto de alguém, porque ali vem uma motivação. Porque a Bíblia nos ensina, aquele que se isola busca o seu próprio conhecimento e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, às vezes parece que a família dela é envolvida, os filhos, ela falou. Então, às vezes é importante, por isso que a gente não tem que estar só na igreja, mas você tem que estar próximo, se envolver. Né? Você tá é possível célula, envolver os filhos nesta causa. Seja a célula, seja o líder dos filhos, porque quando acontece, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas quando você está debaixo de uma liderança, então você vai chegar lá para o líder do seu marido e vai falar, olha, meu marido está passando por isso. E aí o líder já conhece e ele vai estar indo. Por isso, você também que está assistindo, não ande sozinha em momento nenhum. Não é somente eu vou ao culto, assisto o culto e vou... Não, se envolva, porque quando a gente se envolve, fica muito mais fácil. E o mais importante desse não caminhar sozinha é essa referência que nós precisamos ter, todos precisam ter, é de ouvir alguém, prestar contas a alguém e esse alguém ser o referencial para você, para falar assim, minha querida, aqui você está exagerando. Aqui você tem que frear, aqui você tem que esperar. Então, essas falas nos ajudam muito, porque às vezes porque quando a gente ouve esse depoimento dela, nós ficamos até angustiadas, porque nós sabemos que a luta, que a batalha não é fácil. Mas a fé é confiança em Deus, né? Então, se eu tenho fé, eu confio em Deus. Mesmo naquele momento mais difícil, no mar mais revolto, eu confio em Deus. Então, nós precisamos de aquietar, respirar fundo. Nesse momento que ela está passando por isso com o marido, com os filhos, que nós passamos, não é, em diferentes momentos, circunstâncias, mas é esperar, ter essa confiança, porque o Senhor continua à frente. Né? É verdade. Isso é tudo muito sobrenatural, viu, Serginho? Porque se for viver assim no normal, e você conviver com o marido dessa forma, ou de outras pessoas tão difíceis, ou o marido também que tem uma esposa difícil, uma Jezabelzinha, é difícil. Então, quando a gente fala assim, confia em Deus, é algo sobrenatural, porque quem convive, por exemplo, no caso uma mulher moderna, que tem que fazer tanta coisa, o marido não ajuda, o que as pessoas fazem? Elas separam. Eu não preciso disso não, eu vou viver a minha vida. E quando nós, enquanto crentes, confiamos em Deus, vemos aqui e dizemos isso para vocês, é porque nós cremos nisso e sabemos que dá certo. O mais fácil é você abrir mão do seu casamento e ir embora e não andar com o marido assim, meio mala sem alça, né? Mas mais fácil também é perder a sua família dessa forma. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.